Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Abrir em Isaías 44, a partir do verso 3. Isaías 44, verso 3. Aí vai ler do 3 ao 5. Isaías 44, a partir do verso 3. Aí vai ler o 3, vai ler o 4, vai ler o 5. Eu dei o título da mensagem de O Despertar da Igreja. Diz assim, Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Verso 5. Um dirá, eu sou o Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Novamente vamos fazer a leitura de Isaías 44, a partir do verso 3 ao verso 5. Título da mensagem é O Despertar da Igreja. Diz assim no verso 3: Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou o Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Deus bendito, Deus amado, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nesse momento queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar a cada um de nós de maneira específica, para que saiamos dessa manhã de crescimento espiritual mais crescidos espiritualmente por conta do poder que há na tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações sobre esse despertar que a igreja tanto necessita, Senhor, e que o Senhor deseja tanto que aconteça. Pai, em nome de Cristo, Senhor, que eu não possa atrapalhar, ser pedra de tropeço nesse momento, que possa apenas trazer aquilo que Tu desejas, para que a palavra seja totalmente limpa e aceita por Ti, Pai, para que meu irmão e minha irmã possam ser transformados, curados, libertados, possam produzir frutos através dela, Pai, para que eles possam sair daqui diferentes da maneira de como entraram, Pai. Toma minha vida também, Senhor, seja comigo, para a glória e louvor do Seu santo nome, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu vou falar por mim, e eu vou falar apenas por mim. Eu não vou falar como pastor da igreja, eu não vou falar como chefe de família,
e eu muito menos vou falar o nome de alguém ou de alguma instituição, seja ela qual for. Veja bem, o que eu vou falar, quem vai falar sou eu, e quem vai falar só apenas sou eu. E eu não vou falar como pastor nesse momento, não vou falar como um chefe de família, e eu não vou falar muito menos por alguém ou por alguma instituição, seja ela qual for. Toda vez que nós acabamos uma prestação de culto, como essa de agora, na parte da manhã, eu sempre fico na expectativa, e essa é uma expectativa que há no meu coração, no coração da pessoa, do Marcelo. Eu fico na expectativa sempre da próxima vez que a gente vai se reunir. Por incrível que pareça, toda vez que acaba uma prestação de culto, eu já fico na expectativa da próxima prestação de culto, da próxima vez que a gente vai se reunir, da próxima vez que a gente vai estar aqui na casa do Senhor. E veja bem, a minha expectativa, ela não é pautada na quantidade de pessoas. Eu não fico aqui esperando, não, vai ter mais gente na próxima prestação de culto. Não, vai ter mais pessoas na prestação de culto. Não é nessa quantidade de pessoas que está pautado a minha expectativa da próxima prestação de culto, nem no fato de eu estar com o microfone na mão, nem no fato de eu estar pregando. Não, essa não é a minha expectativa, também não é a minha expectativa, e não é o meu motivo de estar aqui na próxima prestação do culto, porque eu estou à frente da igreja. Não é também o motivo. Também não é o fato de ver o quanto é que entra de recurso na igreja, porque se fosse por causa disso eu nem viria para a igreja. Se fosse por causa disso, então é que eu nem viria para a igreja. Não é nem o fato de estar aqui, não. A minha expectativa, o meu grande, o meu verdadeiro, o meu real motivo de ter essa expectativa de voltar à igreja para prestar culto ao Senhor, é para a gente poder estar junto, adorar a Deus, juntos, adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. O meu coração ele arde pela possibilidade da gente estar aqui louvando ao Senhor, pela possibilidade da gente estar aqui adorando ao Senhor. Meu coração arde por causa disso. Eu fico com o coração ardente. Às vezes eu venho para cá, às vezes eu não quero estar aqui, às vezes eu estou aqui, mas eu sempre fico na expectativa quando acaba de voltar para a casa do Senhor, na expectativa de ouvir a voz do Senhor, porque eu também ouço a voz do Senhor quando eu estou aqui. Eu não venho aqui e fico na frente do microfone apenas trazendo a mensagem do Senhor e à frente da igreja, fazendo toda a liturgia da igreja. Não. No mesmo momento que eu trago a mensagem, eu também estou ouvindo. A mensagem chegou a mim primeiro, mas a mensagem ela vai sempre se modificando na vida das pessoas. Ela vai sempre transformando. E a minha expectativa é de voltar aqui às 18 horas, por exemplo, que vai ser a nossa próxima prestação de culto. Quando acabar esse culto, eu já fico na expectativa de adorar o Senhor junto com os irmãos. Eu amo prestar culto ao Senhor. Se tem uma coisa que eu amo, é prestar culto ao Senhor. Eu amo amar o Senhor, porque o Senhor me tirou de um lugar que ninguém mais poderia tirar. Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, ninguém podia tirar do lugar que eu estava. A minha esposa, os meus filhos, não poderiam tirar. Não seria uma instituição nem filantrópica, nem religiosa, nem seja ela qual for, iriam me tirar do lamaçal que eu estava no mundo. Só uma pessoa podia fazer isso. E só uma pessoa fez isso por amor a mim, que foi Jesus Cristo. E por conta desse amor que Ele tem por mim, que é um amor imensurável, muito maior do que o amor que qualquer outra pessoa pode ter por mim, a ponto de ter essa capacidade e esse desejo de me retirar do lamaçal que eu estava, que eu fico na expectativa de adorar o Senhor sempre na próxima reunião, entendendo que os irmãos que estão aqui, as pessoas que se fazem aqui junto comigo, também querem adorar o Senhor, porque entendem que esse Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grande, que também fez a mesma coisa por ela.
Então a minha expectativa e do meu coração arder tanto é da possibilidade da gente estar aqui louvando, adorando, ouvindo a voz do Senhor. Ah, pastor, mas aí se o senhor não trouxer a mensagem aí, eu vou estar trazendo a mensagem que eu oro para que Deus sempre traga algo novo. Eu não sei com outras pessoas, mas de outros pregadores, mas Deus fala comigo na hora da mensagem. Mesmo eu sabendo qual é a mensagem, mesmo eu separando a mensagem, mesmo eu esboçando a mensagem, Deus fala comigo na mensagem também, de uma maneira diferente da maneira da qual Ele falou comigo na hora que eu produzi ela. Mas Ele também fala antes de começar a prestação de culto. Ao pegar água para botar café para os irmãos logo quando eu chego, Deus está falando comigo. Ao pegar a vassoura para varrer, Deus Ele fala comigo. Abrir o computador para ligar a mídia, Deus fala comigo. Ao ligar a mesa de som, Deus também está falando comigo. Deus não fala comigo apenas nos louvores, no ofertório, na mensagem, nas orações. Deus fala comigo em todo o tempo. E eu amo estar na casa do Senhor. E eu entro na casa de oração, nessa casa de oração com essa expectativa, mas também com a expectativa de que Deus possa falar a sua vida também, meu irmão. A minha expectativa não é só a de estar adorando ao Senhor, a de ouvir ao Senhor, mas que Ele possa falar ao seu coração, para que Ele possa tocar na sua ferida, para que a sua ferida possa ser curada, para que Ele possa operar o milagre também na sua vida, dar esperança a você num tempo sombrio. Por isso que eu não consigo entender, não adianta, não vai entrar na minha cachola, não vai entrar. Como é que as pessoas vêm aqui na casa do Senhor e elas não estão focadas naquilo que é o que é interesse, adorar a Deus? Eu tenho até colocado, olha, se você se interessa por estar na casa de oração, vem estar conosco. Se você olhar no Facebook, você vai ver. Eu já até ouvi de um pastor, colega, falar assim: você é maluco, você está espantando as pessoas. Eu não estou espantando, porque eu coloco lá, olha, se a sua motivação for adorar o Senhor, vem estar aqui, mas se não for, não vem. Não vem. Está vindo com o motivo errado, está vindo com o desejo errado. Não venha assim, venha para adorar, venha para glorificar, ou venha para ficar sentado ouvindo, mas não venha para atrapalhar. Não venha para fazer barulho, não venha para bagunçar. Eu sempre tenho esperança, expectativa e esperança, mesmo nesse tempo sombrio. Sabe por que eu tenho essa expectativa e essa esperança? Porque eu sei que a voz de Deus, não a minha, a voz de Deus ela é poderosa. A voz de Deus é tão poderosa que ela faz tremer o deserto. Ela despegue chama de fogo. Eu sei que a voz de Deus é algo tremendo, que pode fazer coisas grandes na vida de qualquer um. Só que Deus, Ele não fica gritando. A voz é poderosa, mas Deus não grita. Deus fala. E se você não tiver com o seu ouvido atento, você não vai ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Se você não tiver com a sua percepção desperta pela palavra, você não vai ouvir a Deus. E aí você vai ser frustrado aqui da igreja. E você vai ser frustrado da prestação de culto. E você vai falar que o culto foi ruim, que o culto foi frio. Mas a culpa não é de Deus. A culpa não é porque Deus não fala, porque Deus sempre fala. A culpa é sua, a culpa é minha, de não estarmos com os nossos ouvidos atentos, não estarmos com a nossa atenção atenta àquilo que Deus está falando. Mas o culto, ele está frio, a igreja é fria, tudo é difícil. Meu coração ele tem a expectativa de que essa voz de Deus possa se manifestar em todo o tempo, agora, nesse exato momento. Porque quando Deus age,
Ninguém pode deter a sua mão. O meu coração ele aspira de forma intensa que a palavra de Deus seja a vida que profetiza o alicerce de nossas vidas, fazendo com que aqueles que hoje dormem no sono da morte, eles possam ser despertados. E veja bem, a voz de Deus não é um eco, é uma voz poderosa. A voz de Deus ela rasga os céus, ela faz Deus descer e atear fogo de nossos corações com palavras de estímulos em nossa caminhada de fé. Deus sempre nos estimula para que possamos andar na caminhada de fé, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que saia da boca dele uma voz com algo duro a ser ouvido, mas Deus sempre tem palavras de estímulo para a nossa caminhada de fé. Eu creio que Deus ele pode sempre avivar a sua igreja. Eu creio também que Deus pode despertar uma igreja morna. Eu creio que Deus, apesar da minha, às vezes, incredulidade, às vezes da minha insatisfação, eu creio que Deus ele pode ressuscitar uma igreja morta. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode ressuscitar uma igreja morta. E não seria a primeira vez que Deus faria tal coisa. Na Inglaterra no século XVIII, na Romênia, em 1989, na Rua Azusa, no começo do século XX, e agora numa pequena cidade interior lá nos Estados Unidos. Momentos que trouxeram avivamento para o local onde aconteceu o evento. Mas só onde aconteceu o evento. Aconteceu o avivamento nesses lugares, mas só nesses lugares. Mas esses avivamentos locais, eles servem para um despertamento para toda a igreja de Cristo na terra. Eles servem para informar a mim e a você, longe desses avivamentos, de aonde aconteceram esses avivamentos, que Deus ainda fala, que Deus ainda transforma, que Deus ainda cura, que Deus liberta e que Deus desperta igrejas. Deus fala especificamente no local, trazendo avivamento para despertar toda a sua igreja, seja ela onde ela estiver estabelecida. E sabe por quê? Porque o despertamento espiritual da igreja é uma promessa de Deus, é uma promessa do Senhor. E quando Deus promete, há segurança em sua promessa, há o cheiro de Deus na promessa dele. A promessa de Deus ela é segura. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, e Ele vela pela sua palavra, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E não adianta. Tem gente que não acredita, tem gente que despreza, tem gente que zomba. Depois da ascensão de Jesus aos céus, o Sinédrio quis impedir a igreja de crescer. Ameaçou, prendeu, açoitou. O que adiantou? Nada. A igreja de Cristo, ela cresceu de uma forma explosiva. De 1553 a 1558, Maria Tudor na Inglaterra quis acabar com a igreja na Inglaterra. Sabe o que aconteceu? A igreja só cresceu. A igreja da Inglaterra ela se cresceu, se espalhou a ponto dela surgirem os puritanos. Os puritanos surgiram nessa época na Inglaterra, quando Maria Tudor queria acabar com a igreja de Cristo nela. Despertamento. O despertamento da igreja também é uma promessa abundante de Deus. Você pode estar sentado, você pode estar em casa, sei lá onde é que você está agora, em que momento você vê essa mensagem, mas creia que Deus pode se manifestar poderosamente nesse momento.
Creia que Deus pode se manifestar poderosamente hoje e agora. O mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes, Ele está sempre conosco. E Ele pode ser derramado outra vez de forma abundante e poderosamente, sempre e sempre e sempre. Isaías, o próprio profeta Isaías, do qual extraímos o texto central, lá no capítulo 64, 1, ele diz que os céus podem se fender, ou seja, os céus podem se rasgar. Ezequiel 47 diz que as águas podem subir dos artérios aos joelhos, aos lombos, até tornar-se um rio abundante. O despertamento espiritual da igreja nos dias de hoje é uma necessidade vital para os nossos dias. A igreja anda morna, fria. Não, pastor, mas o senhor está falando da igreja que tem pouca gente aqui? Não, estou falando da igreja. Da igreja com 1.000, 2.000 pessoas dentro, 6.000 pessoas. Tem lugar aí que tem 10.000 pessoas para a pessoa sentar. E mesmo assim, está morta. Morta da palavra. Morta do Espírito. Pessoas participando de reunião social. Participando de cultos que nem bíblicos são. Igrejas cheias. Eu acho que quarta-feira eu falei sobre isso. Eu vi um vídeo essa semana em que de uma igreja onde ficavam umas cadeiras, né? Tem igreja que fica as cadeiras, aí fica lá pastor, presbítero, evangelista, o irmão da tendinha, sei lá quem fica lá atrás lá. E daqui a pouco começou uma música, saiu voado, desceu do altar, subiu uma parede, parecia que estava subindo um coqueiro, começou a bater a cabeça, e o pessoal girando. Eu falei, meu Deus, quanto tempo se perde fazendo uma baboseira dessa, podendo estar trazendo a palavra do Senhor? Igreja cheia, mortinha, barulho, só barulho, igreja morta. Não, mas o Espírito ele pode fazer o que ele quiser, pode, mas aquilo ali, quem lê a palavra de vida, sabe que o Espírito não vai fazer uma coisa dessa. O próprio homem batendo a cabeça dentro de uma pilastra. Que Espírito é esse? Só sou o Espírito imundo de Satanás. Igreja morta. Mesmo com a expectativa no meu coração de ouvir a poderosa voz de Deus aqui na igreja, eu não posso fechar os olhos para não entender que eu vivo os dias das igrejas pirotécnicas. Muita pirotecnia dentro da igreja, muita igreja escura, com muita luz, muito show. Igrejas sincréticas, Arca da Aliança, candelabro. Participei de uma solenidade semana passada, de uma comissão que é a de direito religioso lá na minha instituição do Conselho de Classe. Vi um homem com um cachecol, com um símbolo e ouro. Eu imaginei que fosse um rabino, mas era um pastor. Sincretismo, igreja judaizante, igrejas loucas, mortas. A igreja de Cristo é tudo isso hoje. Mas eu tenho que lembrar todos os dias, e eu tenho que lembrar para a igreja também quando eu falo isso, que no deserto existem oásis, que no mar aberto existem ilhas, que mesmo na caverna de Elias haviam 7.000 pessoas de joelhos prostrados somente a Deus. Nós não estamos sozinhos.
A água viva é absolutamente necessária à vida da igreja. No mundo rural, e quem já participou ou já teve acesso, não adianta você ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia, se você não tiver água. Se você não tiver água, a semente morre seca no dentro da terra. No sertão da Bahia, cavam-se poços de 30 metros, e lá eles são os maiores produtores de sebo e de cenoura. No deserto do Sinai, a vara seca que Arão floresceu. Onde tem água, toda a terra é terra boa. O seu coração pode estar seco, mas ele pode florescer com a água viva, vida de Deus. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos dessa água, porque é ela que limpa, é ela que purifica. O grande problema do despertar sobre o avivamento de Deus, sobre a sua igreja, se chama ser humano. Somos nós o motivo do avivamento e ao mesmo tempo somos nós o empecilho do despertamento de Deus na vida da igreja. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, o motivo do avivamento e o empecilho do despertamento. Sabe por quê? Porque o nosso pecado não é um obstáculo para esse despertar. É o meu pecado, é o seu pecado. Josué 3,5 diz: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Precisava se santificar para o Senhor fazer maravilhas no meio deles? Não, acho que não. Precisava. A primeira coisa que Josué fala ao povo: santifiquem-se. Deus ordena lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender-se dos seus maus caminhos, então é condicional, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O pecado da frieza, crentes sofrendo de apatia, sem vida de oração, sem vida de leitura bíblica, analfabetos da palavra de vida, são crentes sem poder. Pecado da omissão, crentes que não dá fruto, não gera fruto. Pecado da conformação, crentes conformados e satisfeitos. Do jeito que está, tá bom. Eu vou lá, chego lá, tal, já estou aqui, oferta, tá bom, ouço a palavra, venho para casa. Crente que não chora pelos seus pecados. Tem mais prazer no mundo do que nas coisas de Deus. Pecado da impureza. Tem muita gente deslizando, caindo, quedando, fracassando, trazendo escândalo. Tem um pecado que esse aí é comum a quase todos. É o pecado da mágoa. Crente com ferida aberta, coração cheio de mágoa que não quer ser curado. O pecado, ele deixa a igreja vazia. O pecado deixa a igreja fraca. O despertar da igreja não começa com a voz de Deus. Ele começa com arrependimento e choro pelo pecado do ser humano. Toda vez que o povo clamava, Deus agia. Você pode pegar lá de Gênesis e Apocalipse. Toda vez que o povo clamava, se arrependia, Deus agia. Toda vez que o povo ia lá e reclamava, no arrependimento, chorando, Deus agia. Nós precisamos da água viva, da vida para refrescar, para revitalizar. Tem irmão e tem irmã que passam a vida toda e jamais são despertados. Pessoas estéreis, irmãos estéreis, secos, não oram, não estudam a palavra, não ganham uma pessoa para Cristo. Quantas pessoas você ganhou para Cristo? Eu vou falar da sua vida. Quantas pessoas
pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quanto tempo você tem que você confessa e professa a fé cristã? E quantas pessoas você ganhou para Jesus durante esse tempo? Se fossem árvores, seriam como uma figueira murcha. Só tem folha, não tem fruto. O orvalho do céu é uma necessidade para nós. E o orvalho, ele cai sem fazer barulho. O orvalho, ele cai à noite, traz restauração, vem do céu de forma abundante. Nós necessitamos de água para matarmos a nossa sede. Nós temos necessidade de sermos saciados em nossa sede. E nós devemos ter essa necessidade, sempre. Sem uma vida plena no Espírito Santo, nosso coração ele fica vazio, ele fica insatisfeito. Não tem como ter projeção, influência, conhecimento. Pois bem, no texto que nós lemos, e eu vou falar rapidamente, nós podemos extrair 3 verdades sobre o despertar da igreja. Esse texto, Isaías 44, 3 a 5. A primeira verdade que eu encontro é que o despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Lembra quando eu falei que o despertamento, o avivamento começa com o ser humano, começa com arrependimento, começa com choro? Está lá, Isaías 44, 3, a gente leu. Porque derramarei água sobre o chão sedento. O chão tem que estar com sede. E torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Veja bem, logo no começo de Isaías 44, 3, o profeta fala: porque derramarei água sobre o chão sedento. Ele não fala apenas sobre o chão tem que estar sedento. A igreja tem que estar sedenta. O avivamento ele não é uma autoglorificação. O Senhor ele derrama chuva sobre os sedentos, chuva sobre a terra seca. Tem gente que corre atrás de sinais, mas a igreja de Cristo tem que ter sede de Deus e não de milagres. A nossa sede não é uma sede de sinais, não é uma sede de milagre, é sede da presença de Deus. No avivamento, as pessoas desejam Deus mais do que as bênçãos de Deus, eles desejam o próprio Deus. E o derramar do Espírito é para os sedentos, é para aquele que tem sede. O próprio salmista, lá no Salmo 42:1 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele diz: olha, a minha alma tem sede de quê? De milagre? Tem sede de milagre, de bênção, de bênção financeira, de mudança de vida profissional, de um despertar de um amor de uma pessoa? Não. A alma do salmista tem sede de Deus vivo. A gente precisa ser despertado para orar. Parece que a igreja não tem sede, não sente saudade da fonte da água, do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos encher da glória e da presença de Deus, sentir prazer na adoração, sentir ardência na alma. A gente tem que ter vontade de ser esvaziado e não aniquilado. Tem gente que tem vontade de ser aniquilado e não esvaziado. Peca, aí quer ser aniquilado. Eu pequei, me fulmina. Não, peca para se esvaziar. Esvaziar dos seus pecados, esvaziar da sua murmuração, para você ser cheio unicamente de Cristo. A segunda verdade que eu encontro
é que o despertamento da igreja produz resultados gloriosos. Diz lá Isaías 44:4. E eles, depois que cai essa chuva sobre a terra seca, depois que é derramado o Espírito sobre a posteridade, depois que é derramado as bênçãos sobre os descendentes, diz lá, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. O despertamento da igreja produz resultados gloriosos. O anseio não é do crescimento espiritual, é sim de conversão em abundância. A gente tem que ansiar com que as pessoas sejam convertidas. Quando Deus ele rasga os céus e enche a igreja, ele coloca fogo nos gravetos secos, é uma maravilha. Deus é capaz de colocar a lenha verde a arder, corações duros a se derreterem. Agora não mais um coração de pedra, um coração de carne. E o despertar da igreja deve trazer avivamento espiritual, a ponto de pecadores passarem a chorar por arrependimento, confessarem seus pecados, e isso vai gerar fruto de arrependimento. Tem gente que precisa ver um milagre, então amém. Vamos orar então para que Deus possa proporcionar a operação de milagre, e que através desse milagre as pessoas possam se voltar a Deus, se converter de todo o seu coração. Se tiver que ser assim, que seja. Quando Pedro se levantou para pregar no Pentecostes, estava cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas foram convertidas e agregadas à igreja. É no Evangelho de Cristo que está o poder de Deus, não é no homem. O Evangelho das Boas Novas é uma dinamite que explode o coração mais duro que há. Quando Deus age, não existe caso difícil, não existe caso impossível. Saulo era o maior perseguidor da igreja, Jesus o transformou no maior apóstolo. Os reformadores e pós-reformadores pregavam e as pessoas se convertiam. E hoje, a gente prega. Se a gente prega, quando a gente prega, se você fala, quando se convertem. George Whitefield pregava, multidões se acotovelavam para ouvir, milhares de pessoas eram convertidas. Wesley, quem foi aí da igreja wesleyana sabe disso? Ele pregava nas minas de carvão e só se via filetes brancos de lágrimas descendo dos olhos, encargoados, na mina de carvão. Jonathan Edwards pregou, depois de orar e jejuar alguns dias, 500 pessoas foram salvas. O crente, verdadeiro cristão, ele deve proporcionar esse tamanho ousado da palavra. O meu anseio é ver essa igreja como um exército cheio de espírito a testemunhar o nome de Cristo. E não haver nessa igreja cheia de gente. É ver cada pessoa, de qualquer profissão, dizendo: olha, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. O que você e eu estamos esperando? A gente tem que se levantar, abrir a nossa boca, espalhar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu lembro que na faculdade eu pegava carona com... Eu não gosto... Como eu fiz direito, tinha muito policial na minha turma, e eu não gostava de pegar carona com eles, porque eu não sabia da vida deles, da vida profissional. Eu não gostava muito de pegar carona, aí eu ia para muito perto, não ia para muito longe, mas sempre me ofereciam carona. E eu lembro que eu pegava carona com 2 amigos, né? Por um acaso, um depois fez a prova da polícia e passou, mas eram 2 amigos que não eram policiais e nem os 2 eram convertidos. E eu, um pouquinho tempo que eu tinha, quando me dava uma brecha eu falava.
Isso tem alguns bons anos lá atrás. Eu falava alguma coisa. Hoje os dois, para a glória de Deus, eles são convertidos. Famílias convertidas. Mudança de vida na vida dos dois. E eu fico feliz. Não fico engrandecido não. Mas graças a Deus, fui usado pelo menos um pouquinho para falar do amor de Deus para essas pessoas. A terceira e última verdade está no verso 5, no último verso. O despertamento da igreja é que é um testemunho ousado pela vida. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro é que escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. A gente tem que dar um bom e ousado testemunho pela vida em Cristo Jesus. Tem gente que professa ter em Cristo, mas a vida da pessoa nega essa profissão de fé. Há um abismo escuro onde parece que não se vê o fim entre o que se diz e o que se faz, entre fé e vida. Nada fecha tanto os lábios como a vida. Tem gente morrendo porque não nega a sua fé em Cristo em lugares proibidos de expressar o cristianismo. E aqui no Brasil, uma porção de gente tola, energúmena, brincando de ser crente. Tem gente morrendo no mundo porque não nega a fé em Cristo. E aqui no Brasil, idiotas, imbecis, brincando de ser cristão, brincando de ser crente. A gente contempla tanto escândalo no nosso meio. E não é só em pastor de igreja, não. Conheço muito mesmo. Tem gente fazendo do evangelho um negócio, mercantilizando a nossa fé, vendendo a graça de Deus, se desviando dessa doutrina, da palavra de vida, abraçando uma ortodoxia morta, amigos do mundo, sociedade confusa, conturbada, cabeça para baixo. A corrupção é corriqueira, a injustiça já faz parte, a violência então. Não há esperança para a nossa nação, não há, a não ser que Deus sopre sobre nós o seu Espírito e levante a igreja como voz profética. Enquanto a igreja não entender que ela é um instrumento reformador da nossa nação, através do despertar, do avivamento de Cristo Jesus, nada vai mudar. Você pode vir aqui reclamar, porque a notícia sai assim, sai assado, sai cozido, sai frito, só acontece isso. Nada vai mudar se a igreja não se levantar como voz profética na nossa nação. Para isso, precisa de um despertar. Para ver o despertar, precisa de choro, de arrependimento, conserto. Feche teus olhos por outra cabeça.